Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre comutadores virtuais, tá? De que maneira que eles trabalham dentro do nosso Hyper-V, tá? Então se eu clicar aqui no meu server de virtualização e vier em gerenciador do computador virtual, tá? Vocês vão perceber algumas coisas aqui, como o quê? Primeiro, intervalos de MAC, tá? Isso se refere ao quê? A todos os MAC address que serão utilizados para máquina virtual, switch virtual, enfim, tudo que for utilizar MAC address vai ser utilizado desse endereçamento, desse range de endereçamento. Então, se por algum motivo você está rodando na sua rede um virtualizador e você olha que o MAC address começou com 0.15, 5D e por aí vai, você sabe que pertence àquele grupo que você criou para a sua máquina, para o seu ambiente virtual. Então, é uma maneira de você até identificar, né, na sua rede quando uma máquina é virtual ou não, né? Então, você pode alterar isso aí, conforme a sua necessidade, mas o ideal é que você saiba qual é o range de MAC address que você vai utilizar, tá? Bom, relacionado aos comutadores, tá? Então, se você vai em novo comutador, a gente tem três tipos de comutadores que podem ser criados dentro do Hyper-V. A gente tem o externo, o interno e o particular, tá? E a gente vai ter que entender qual é a diferença, e isso é muito importante entender, porque na hora de você selecionar a máquina virtual, você tem que dizer a qual desses comutadores ele está associado, tá? Então, para isso, eu vou voltar aqui para a nossa lousa aqui, para que a gente possa entender melhor como que funciona esse Hyper-V, tá? A parte de máquina virtual, ou comutador virtual, né, na verdade, tá? De que maneira que funciona, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Por exemplo, tá? Eu tenho o externo, eu tenho o interno e o privado. Tá? Qual que é a diferença? Se a gente pegar um servidor físico, tá? Que é o nosso host, tá? Eu tenho uma situação onde eu tenho máquinas virtuais, tá? E elas estão ligadas a um switch virtual, certo? E esse switch virtual, ele possibilita a comunicação somente entre essas duas máquinas, certo? Isso é uma rede privada, tá? Se eu tenho essas máquinas virtuais, tá? Ligadas a um switch virtual, e esse switch virtual está ligado ao host, eu tenho uma rede interna, tá? E se eu tenho uma máquina virtual, outra máquina virtual, tá? Elas estão ligadas a um switch. Esse switch está ligado ao host, na placa física do host, tá? E esse switch está ligado à minha rede local, certo? Eu tenho uma rede externa. Ou seja, olhando essa interpretação, o que, que nós temos? Aqui nós temos um ambiente totalmente isolado, tá? Aqui nós temos um ambiente isolado, porém com comunicação para o nosso host, certo? Então, existe uma placa virtual no host que vai me possibilitar chegar, tá, até essas máquinas aqui, tá? E eu tenho esse ambiente que é totalmente comunicável. Além de comunicar com a rede local, ele comunica com a interface do host, que todos estão dentro da mesma rede, certo? E o que acontece, né, pessoal, olhando esse ambiente aqui, tá? O que acontece olhando esse ambiente, certo? Eu consigo fazer com que, por exemplo, uma máquina dessas tenha outras interfaces, tá? Em cada ambiente desses. Eu consigo fazer com que ela tenha uma interface e dessa maneira eu consigo fazer acesso a redes isoladas se elas tiverem interfaces em redes distintas, ou seja, em switches distintos. A gente pode entender isso como um switch de rede separado,
né, onde um switch está numa rede isolada e aí desta maneira eu vou conseguir acessar aquele switch através de uma interface que me possibilite conectar a essa rede, tá? Já na máquina Windows 10, tá, pessoal, ele cria um switch, tá, que está em NAT, certo? Ou seja, o que significa que ele está em NAT? Que todas as máquinas virtuais, tá, que a gente associar a esse switch, certo? Elas vão pegar um endereço de uma rede que esse switch possui. Normalmente é uma rede que começa com 72, tá? E esse switch ele distribui DHCP para essas máquinas virtuais, tá? E sai por um endereço da nossa rede local, tá? E existe uma interface que comunica com o nosso host. Então, existe no Windows 10 essa diferença. A gente tem um switch com NAT, onde no Windows Server a gente não tem. No Windows Server a gente tem apenas externo, tá? Quando tem acesso à nossa rede local, e interno, quando tem acesso ao nosso host e aos guests, tá? E privado, que é somente aos guests, tá? Então, funciona dessa forma. Então, eu posso ter uma máquina virtual que tenha acesso a todas essas redes se ela tiver uma interface para cada rede, tá? Outra coisa importante da gente entender sobre os comutadores virtuais, tá? Quando você cria um comutador, você tem que pensar no seguinte, tá? Por exemplo, se eu tenho um switch lá hoje, numa rede física, tá? Com as minhas 24 portas lá, tá? Eu consigo fazer com que esse switch esteja ligado, né, a um outro dispositivo qualquer por mais de um cabo de rede, certo? Para a gente ter um load balance, um failover, né? Para a gente ter essa comunicação redundante, tá? No Hyper-V, eu consigo fazer isso também. Eu consigo dizer que por exemplo, se eu criar um switch externo, tá? Vamos dizer assim, switch externo 1, tá? Se eu criar o switch externo 1, eu consigo dizer que o switch externo 1 está associado a duas interfaces físicas, interface ETH0 e ETH1, tá? Ele está associado a duas interfaces físicas que vão para um switch físico ou um equipamento, tá? Então eu consigo dizer que essas duas interfaces físicas, elas fazem parte desse switch externo. Com isso eu consigo ter uma redundância. Quando um cabo tiver com problema, uma porta tiver com problema, ele vai sair tudo pelo outro. Então eu consigo fazer dessa forma. Obviamente, né, depende de seu hardware ter mais de uma interface de rede. Por exemplo, eu tenho aqui, certo, uma placa de rede, tá? Onde ela possui 4 interfaces de rede. Essa é uma placa de interface de servidor, tá? Eu tenho 4 interfaces de rede. Então eu posso utilizar essas interfaces de rede para eu dividir as cargas de rede entre as redes que eu precisar acessar através do meu switch virtual. Então eu posso colocar 4 switch virtual, eu posso colocar um switch virtual, usar 2 interfaces de rede, ou eu posso usar um switch virtual, por exemplo, conectado a 3 interfaces de rede, e essas interfaces de rede me conectarem a um dispositivo, um NAS, por exemplo, que é um Network Attached Storage, ou seja, me conectar a uma rede iSCSI para disponibilizar discos virtuais para a minha máquina virtual que eu vou estar criando. Então, inúmeras possibilidades você pode fazer, tá? Utilizando os switches virtuais, tá? Os switches virtuais também possibilitam, certo, a utilização de VLAN, certo? Então, no Hyper-V a gente consegue trabalhar com VLAN. Eu posso dizer que a minha máquina, por exemplo, está associada ao switch externo 1, porém está na VLAN 10, certo? Então, as tags que forem direcionadas a esse switch, tá, na VLAN 10, serão direcionadas para a minha máquina e a minha máquina conseguirá trabalhar na VLAN 10, tá? Tudo isso a gente vai ver agora, no momento que a gente for criar o switch virtual, certo? Então vamos lá para a parte de criação do switch virtual. Deixa eu trazer de volta aqui. Bom, tá aqui, né, a tela de criação do switch virtual. Essa aqui é da minha máquina física, tá?
Então, só para vocês terem ter ideia de como que funciona, né, a criação de switches virtuais, eu, na minha máquina física, eu tenho um switch interno, certo? Um switch interno com uma rede privada, certo? Uma rede privada onde as máquinas só vão se enxergar, só entre elas. Eu tenho uma internet fake, tá? Que é um switch virtual do tipo interno, tá? Que vai me possibilitar ter acesso às máquinas virtuais através de uma interface que ele cria, tá? Eu tenho um switch bridge, tá? Que é um switch que está ligado diretamente à minha máquina, à minha interface de rede física, tá? Permitindo que o sistema operacional compartilhe essa interface de rede comigo. E tenho outro switch interno que está numa rede privada, que é para uma outra utilização, enfim. E tem o switch NAT, que eu falei para vocês, que é um switch que tem um DHCP interno embutido. Vamos voltar lá para a máquina Windows, tá? A Windows Server que a gente estava operando, para a gente entender melhor como é que funciona a criação. Então, eu tenho aqui, né, um novo computador, eu vou criar um externo, tá? Primeiro, antes de criar, vamos dar uma olhadinha na nossa placa de rede do nosso servidor, então ncpa.cpl, tá? Como é que está a nossa placa de rede? Nós temos apenas uma placa de rede chamada Ethernet, tá? Que está ligada ao meu servidor, certo? Então eu posso criar um computador virtual externo, e aí eu coloco aqui externo, tá? Por exemplo, ou global, vamos botar assim, externo global, externo global, tá? Por que global? Porque ele tem acesso à minha rede física, então ele está diretamente ligado à minha rede física. É como se eu estivesse pegando um switch físico e ligando à minha rede física, tá? E aí aqui ele pergunta qual interface eu vou ligar. Eu só tenho uma interface nesse servidor, só vai me dar essa possibilidade. Permitir que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe esse adaptador de rede. O que quer dizer isso, tá? Quer dizer que se eu tenho um sistema operacional hospedeiro, que nem é o Hyper-V agora aqui, e ele está compartilhando uma interface comigo, eu posso dizer que essa interface vai ser exclusiva do meu switch virtual, ou ela vai ser compartilhada comigo, tá? Então, eu, além de estar usando para as minhas máquinas virtuais dentro do meu switch virtual, eu estarei utilizando ela para a gestão do meu Hyper-V. Então, assim, o ideal é que você tenha duas, pelo menos, interfaces de rede, uma para a gestão e outra somente para os switches virtuais. Então, com isso, você não tem a concorrência de tráfego de rede, justamente podendo impactar no teu acesso ao virtualizador, tá? Então, vamos criar uma rede externa vinculada à nossa interface de rede, tá? Aqui tem a parte de VLAN que eu comentei, então é possível habilitar uma VLAN e dizer qual VLAN que vai trabalhar esse switch virtual, tá? Mas eu não vou colocar aqui, vou deixar em branco e dou OK, tá? E aí quando você vai criar, ele diz o quê? Ele diz que se você clicar OK, ele vai interromper as conexões da tua máquina, porque ele vai estar criando um switch. Então lembram que a gente tem isso aqui somente, tá? Agora quando a gente der um OK, vejam como é que vai ficar. Então eu dou sim ali. Ele vai interromper, se você estiver assistindo um vídeo no YouTube, se você estiver fazendo alguma coisa, vai cair sua internet. Mas ele vai criar um novo vEthernet, ou seja, um novo switch, tá? Que vai ficar associado, tá, ao endereço que você tinha, né, no seu servidor. E esse aqui, que é a interface física, vai ficar sem endereçamento IP nenhum, tá? Então criou vamos dizer assim, um switch virtual, verdadeiramente, né? E todas as máquinas que você associar a ele ali, automaticamente vão pegar endereços de IP ou vão ter acesso à internet da mesma maneira que essa máquina aqui, essa máquina Windows tem. Então elas vão, imaginem um switch virtual onde nós espetamos todas as máquinas virtuais, né? E mais a nossa máquina física, vão estar compartilhando o mesmo ambiente, o mesmo regime de broadcast, tá? Então elas vão estar ali dentro, tá? Vamos criar um outro switch virtual. Então vamos lá, botão direito, novo computador virtual, vamos criar um interno, criar um computador interno. Então vamos colocar aqui, switch interno. O bom é você colocar nomes de switches
que não sejam nomes com espaço, porque existem manipulações que podem ser feitas via PowerShell que você tem que colocar o nome do switch. Se você colocar um nome muito complicado, complica na hora de executar o script de PowerShell, tá? Então vamos colocar aqui rede interna. Daí eu dou um aplicar e dou um OK aqui e vamos observar lá o que aconteceu. Observem que ele criou outro switch interno. Tá? Por que ele criou outro switch interno? Porque lembram quando eu disse que interno, tá? Existe a comunicação entre as máquinas virtuais e o servidor. Então, se eu tenho a comunicação entre as máquinas virtuais e o servidor, ele obrigatoriamente tem que criar uma interface virtual no meu servidor. Então, eu tenho uma que é global, que vai para a internet, uma que vai até o servidor entre as máquinas virtuais, e a gente vai criar um outro que é o privado. E aí vocês vão ver que o privado, ou particular, né? Vamos colocar aqui privado. E vamos colocar rede privada. E a gente dá um aplicar em um OK. Vocês vão ver que o privado ele não cria nada aqui. Por que ele não cria? Porque o privado ele é única e exclusivamente para se comunicar entre as máquinas virtuais. Então, não tem a necessidade de criar um ambiente, né, ou criar um switch virtual entre a sua máquina física e o seu ambiente virtual. Então, o privado é única e exclusivamente das máquinas virtuais, tá? Então, feito isso, a gente já está com os nossos 3 tipos de comutadores criados, tá? Agora a gente vai, na próxima aula, para a verificação de discos de máquinas virtuais.